Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde nós refletimos todo domingo os textos propostos pela Igreja na sua Liturgia da Palavra. E esse é o primeiro domingo do Advento no ano B. Meus amados irmãos, o Advento é o primeiro tempo no calendário litúrgico. Por isso, a partir deste domingo, ou melhor, a partir deste sábado, na véspera, para o domingo, a liturgia já dá início ao tempo do Advento. Tempo que se divide em 4 semanas. E essas 4 semanas do Advento vêm nos advertir para 2 vindas de Cristo. Vem nos advertir para a primeira vinda de Cristo, que foi na carne, por meio da encarnação, e é para ela que o Advento nos prepara de maneira mais direta e concreta para o Natal do Senhor, e também nos prepara para a parousia. E aí nós podemos ver a liturgia da palavra também falando desta segunda vinda de Cristo, que é no fim dos tempos, ou seja, a sua vinda definitiva para julgar os vivos e os mortos no juízo universal. E também existe na espiritualidade da Igreja uma vinda intermediária que acontece durante o espaço de tempo entre a primeira vinda, a encarnação do Verbo, e a segunda vinda para o juízo final, que são as vindas de Cristo por meio dos sacramentos para cada membro da sua igreja. Portanto, meus amados irmãos, o Advento, essa palavra significa vinda, ou podemos também falar de espera ou de aguarde, daquele que deveria vir, Jesus. E por isso a Igreja nos convida nesse período a viver, a intensificar a penitência e a oração. Não tanto como no período da Quaresma, que nós nos preparamos para a Páscoa, mas a Igreja também nos convida no Advento a intensificar as nossas penitências e a nossa oração. Nós podemos contemplar no Advento tanto a primeira vinda de Cristo como a segunda, não somente na liturgia da palavra, na liturgia eucarística, ou seja, na missa, mas também podemos contemplar o mistério da primeira e da segunda vinda de Cristo no ofício das horas, ou seja, na liturgia das horas. Os cânticos, as orações, os trechos da leitura breve vêm trazer para nós esse mistério da primeira e da segunda vinda de Cristo. Neste primeiro domingo do Advento no ano B, nós iremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo narrou São Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Então, o Evangelho do primeiro domingo do Advento no ano B já chama a nossa atenção, já nos exorta a ficarmos atentos, porque nós não sabemos quando chegará o momento. Que momento? Vamos ver o que diz Jesus. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Então, Jesus veio a primeira vez, então nós podemos ver que os 2 primeiros domingos nos arremate para a segunda vinda de Cristo. Os 2 primeiros domingos do Advento nos faz
meditar na segunda vinda de Cristo. E por isso, Jesus conta esta pequena parábola, dizendo que um homem que saiu, foi viajar e deixou a sua casa sob o cuidado dos administradores ou dos empregados. Veja o que diz Jesus: é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou a sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um a sua tarefa. Então, nós podemos meditar aqui que Jesus deixou sobre a responsabilidade da igreja e sobre a responsabilidade de cada um por meio dos talentos que ele distribui a cada um de nós, e aqui simbolizado por meio das tarefas. E veja o que diz Jesus: e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Então, essa mesma palavra que Jesus diz ao porteiro, ele está dizendo para mim e para nós. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Não sabeis quando o dono da igreja vem, quando o esposo da igreja vem. À tarde, se vem à tarde, não se sabe. Se vem à meia-noite, não se sabe. Se vem de madrugada, não se sabe. Ou se ao amanhecer, também não se sabe. Então Jesus coloca aí pelo menos 4 momentos que o Senhor pode chegar. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa chegar. Ele vem à tarde, então ele pode vir no entardecer da vida. Ele pode vir ao meio-dia. De repente você, quando menos esperar, meio-dia, como Jesus apareceu, no poço de Jacó ao meio-dia, e ali teve aquele encontro com a samaritana. De repente Jesus pode vir pela madrugada, quando você menos esperar. E de repente Jesus pode vir pelo amanhecer, quando você diz: olha, se iniciou mais um dia e o Senhor não veio. Porque nós estamos já tão acostumados a ouvir que o Senhor tarda a demorar, que nós muitas vezes, ao amanhecer do dia, já não esperamos mais. Portanto, meus amados irmãos, ele continua dizendo: para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta, desperta. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Tem uma canção na igreja que sempre me atraiu, sempre me chamou a atenção. Eu nunca tive facilidade para cantar, mas ela diz assim: vigia esperando a aurora, qual noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Veja, vigia esperando a aurora, qual noiva esperando o amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Então o vigia, que passou a noite toda trabalhando, ele fica ansioso que a aurora chegue. Ele fica ansioso que amanheça o dia. Ele espera ansiosamente que os primeiros raios do sol apareçam, porque aí ele terá descanso, aí ele terá repouso, porque poderá retornar para a sua casa e descansar. Também, assim como a noiva espera o seu noivo, também nós devemos esperar o Senhor. E como a noiva que espera o seu noivo, como a esposa que espera o seu esposo, para desfrutar
da alegria de estar com Ele, assim também nós devemos esperar pelo Senhor. Por isso, meus amados irmãos, Jesus está dizendo: o que digo-vos, digo a todos: vigiai, vigiai. E nós podemos contemplar esse incentivo, essa exortação, de que maneira? Da maneira que Paulo diz aos Coríntios, aonde nós não estamos abandonados, onde nós não estamos à mercê do mundo, mas que o Senhor tem cuidado de nós. A segunda leitura diz: irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele fostes enriquecido em tudo e em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim, não tendes falta de nenhum dom. Olha, a nossa espera não é uma espera pesada, não é uma espera angustiante, não é uma espera que nos deixa à mercê do mundo, mas é uma espera como um vigia que espera a aurora, ansioso e sabendo que a aurora um dia, ou melhor, que a aurora logo acontecerá. Assim também, Paulo deixa para nós escrito: assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível. Então, para um procedimento irrepreensível, é necessário seguirmos a espiritualidade do advento. É necessário estarmos em penitência e oração. É necessário buscarmos viver aquilo que é a espiritualidade do advento, sabendo que nós não seremos abandonados, porque Ele, Cristo, também que vem ao nosso favor e nos dará perseverança em nossos procedimentos irrepreensíveis. Até o fim. Não é por um tempo. Talvez alguém diga: o Senhor age ao meu favor e de repente o Senhor vai embora. Não, ele diz, São Paulo diz, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Paulo diz, versículo 9 da segunda leitura de hoje: Deus é fiel, por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso tudo para nos confirmar e para dizer para nós que nós precisamos agir diferente de como agiu o povo da primeira aliança, o povo de Israel. Porque veja o que diz o profeta messiânico, o profeta Isaías, que é um dos nomes mais presente no advento. O nome do profeta messiânico, o profeta Isaías, como também o nome do profeta João Batista. Veja o que diz o profeta na primeira leitura de hoje. Paulo nos adverte a vivermos vigilantes, confiantes, porque Cristo nos revestiu de toda a graça, toda a capacidade, todo o conhecimento, para vivermos esse tempo do advento, e não somente o advento do tempo litúrgico, mas o advento de toda a nossa vida. E Isaías diz que nós devemos viver como Paulo, porque ele nos alerta que o povo da antiga aliança foi infiel, mesmo Deus permanecendo fiel. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor eterno. Nosso Redentor eterno é o Teu nome. Como nos deixastes andar longe de Teus caminhos e endurecestes nossos corações para não termos o Teu temor. É uma pergunta que Isaías faz. Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Se rompestes os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Descestes, pois, e as montanhas se derreteram diante de Ti.
Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém, jamais os olhos viram que um Deus, exceto tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de ti em teus caminhos. Tu te irritastes porque nós pecamos, e nos caminhos de outrora que seremos salvos. Ou melhor, é nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurraram-no como um vento. Não há quem invoque o teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondeste de nós tua face e nos entregastes à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, tu és, Senhor, nosso Pai. Nós somos barro, tu, nosso oleiro, e nós todos obras de tuas mãos. Então veja, para viver o advento, o Senhor Jesus nos adverte a estarmos de vigília. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo vem dizer para nós que ele nos revestiu com todos os dons, com todas as capacidades, para nós ficarmos atentos e vivermos à sua espera. E Isaías vem nos advertir na primeira leitura de hoje que nós devemos fazer diferente do que fez o povo da antiga aliança, que pecou contra o Senhor, que aborreceu o Senhor, mesmo tendo conhecimento de que olhos nenhum viu, ouvidos nenhum jamais ouviu, e nenhum coração sentiu aquilo que Deus realizou no meio do seu povo, vindo visitar o seu povo, vindo estar junto com o seu povo. Por isso, o menino Jesus é chamado de Emanuel, Deus conosco. E somente assim nós poderemos dizer junto com o salmista, ou melhor, recitar, cantar junto com o salmista: Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Ou melhor, ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus e observai, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes, pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós, e nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Portanto, meus amados irmãos, essa é a espiritualidade do advento. Esta é a espiritualidade desse tempo litúrgico que nos prepara para o grande Natal. Estar atento, vigiando, orando e vivendo segundo aquilo que a segunda leitura de hoje nos proporciona, com a sabedoria, o conhecimento e a vontade de Deus que nos foram concedida. Deus abençoe você. Fica na paz, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de viver o advento segundo a sua vontade e o seu querer, esperando a grande parousia, esperando o grande retorno do Verbo eterno que se fez homem e habitou entre nós.